Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, eu estou muito feliz por estarmos aqui mais uma vez para mais uma história, da Palavra de Deus, uma palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. E hoje tem mais uma história muito legal para eu contar para vocês, sabia? Mas antes de tudo começar, em todos os vídeos a gente faz o quê? A gente sempre faz uma oração, que é quando a gente fala com Deus. Então vamos falar com Deus agora, onde você estiver, em qualquer cidade, em qualquer lugar, na escola, em casa, na rua, seja em qualquer lugar. Vamos falar com Deus agora? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por termos a nossa boquinha que conseguimos falar com o Senhor. Obrigada também porque a gente temos olhos e ouvidos para ouvir e ver as coisas que o Senhor fez e as coisas que o Senhor faz por nós. Obrigada porque a gente consegue ouvir a Tua Palavra e aprender as histórias que tem na Tua Palavra, Senhor. Nós te amamos muito, Jesus, muito, muito, muito. E a gente quer muito que você venha fazer parte do nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por tudo, faz a tua vontade nas nossas vidas. Obrigada pelo nosso alimento que a gente comeu hoje com a nossa boquinha. Obrigada, Senhor, pela minha mamãe, pelo papai, pela vovó, pela minha família, pela minha casinha, por tudo. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui em mais um vídeo e em mais uma história. Mas eu tô curiosa para falar para vocês qual é o título da nossa lição de hoje. O título é Jesus ajuda um homem a escutar. Olha que coisa boa! Como será que Jesus ajudou esse homem a escutar, hein? Vamos aprender na história de hoje, tá bom? E a história de hoje, ela se encontra lá no livro de Marcos, na Bíblia, no capítulo 7, do versículo 32 até o versículo 37. Vamos lá repetir novamente? No livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 37, tá bom? Aí depois você pega lá na sua Bíblia e abre lá com a mamãe, com a vovó, com a prima, com o irmão, com qualquer pessoa. Se você ainda não souber ler, ou se já souber ler, e lê lá para sua família, junto com a sua família, para todo mundo aprender junto com você, tá bom? Mas antes de começar a historinha, eu gostaria de cantar uma musiquinha com vocês. É aquela musiquinha assim, ó. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, olhinho, com que olha. Cuidado, olhinho, com que olha. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho, com que olha. Cuidado, ouvido, com que escuta. Cuidado, ouvido, com que escuta. Pois o nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, ouvido, com que escuta. Que musiquinha legal! Quem já ouviu essa musiquinha? Levanta a mão. Eu já ouvi várias vezes. E ela nos diz que é pra gente ter cuidado com o que fala, com o que vê e com o que escuta. Por que será? Você sabia que o meu coração, o seu coração, o nosso coração é morada do Espírito Santo? Sim, sabia que o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro do nosso coração? E quando a gente ouve, vê ou fala coisas que são ruins, não agradam a Deus, coisas feias, você sabia que o nosso coraçãozinho, que é morada, que é casinha do Espírito Santo, vai ficando suja? Como se estivesse assim toda empoeirada, toda cheia de barro, toda cheia de teia de aranha. Todas as coisas que a gente ouve de ruim, que a gente fala ou que a gente vê, vai sujando a nossa casinha, que é a morada do Espírito Santo. Então a gente precisa falar, ouvir e ver coisas boas, coisas que agradam a Deus. Por exemplo, será que se eu xingar com a minha boquinha que o Senhor me deu, será que meu coraçãozinho vai ficar limpo?
Não. Será que se eu ficar ouvindo músicas que falam sobre coisas feias, que não falam sobre Deus, que falam o contrário do que a palavra de Deus diz pra gente, será que o meu coraçãozinho vai ficar limpo? Também não. Será que se eu ficar assistindo no celular que a mamãe me dá pra eu brincar um pouquinho, coisas feias, coisas que a mamãe já me falou, não assista isso, mas mesmo assim eu vou lá escondido e fico assistindo aqueles desenhos feios, aqueles vídeos feios. Será que o meu coração, que é casinha do Espírito Santo, vai ficar limpinho? Também não. O nosso coraçãozinho, que é casinha do Espírito Santo, só vai ficar limpinho quando a gente falar coisas que agradam a Deus, coisas boas que deixam as outras pessoas felizes. Quando a gente falar sobre Jesus, quando a gente ouvir e quando a gente ver coisas que são, ó, boas e a gente sabe que são boas. Não é verdade? Não tem, as coisas a gente não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, a gente tem que assistir as coisas boas, ouvir e falar as coisas boas e as coisas ruins, ó, não, porque vai sujar a casinha do Espírito Santo. E o meu coração precisa estar, ó, bem limpinho, porque ele é casinha do Espírito Santo. Isso mesmo, crianças. Então, ó, cuidado, boquinha, olhinho e ouvido com o que fala, ouve e vê, tá bom? Então vamos lá para nossa historinha de hoje. A historinha, o título diz que Jesus ajuda um homem a escutar. Como será que Jesus fez isso? Vamos descobrir agora? Vamos lá. Jesus, certo dia, ele estava em uma cidade. E aí quando ele chegou nessa cidade, muitas pessoas começaram a acompanhar ele, muita gente estava lá perto de Jesus ouvindo o que ele ensinava, o que ele falava. Foi quando de repente algumas pessoas trouxeram um homem que ele não escutava. Não escutava nada, dica de nada. E também tinha muita dificuldade em falar. Falava as coisas assim, tudo embolado, que quase ninguém conseguia entender. E aí, algumas pessoas levaram esse homem até Jesus e ele ficava tentando entender assim, ó, o que Jesus estava falando. É como se ele tivesse assim, ó. E ele ficava escutando e só via Jesus assim, ó. E ele ficava tentando entender como se ele não estava escutando nada. Imagine qual a sensação será de olhar para uma pessoa e não conseguir ouvir ela falando, só bater na boca assim. Era assim que o surdo se sentia, sabia? Ele tentava escutar, tentava, mas não conseguia escutar nada. E aí todas as pessoas que estavam lá estavam ouvindo as coisas boas que Jesus estava ensinando, mas ele não escutava nada. Por mais que ele tentasse, mais que ele se esforçasse, ele não conseguia escutar nada. Foi então que Jesus chamou esse homem, tirou ele do meio da multidão e falou assim, vem cá. E aí foi para longe das muitas pessoas que estavam lá, para longe da multidão. E Jesus tocou no ouvido dele, agradeceu a Deus e falou assim, abra-se. De repente, na mesma hora, os ouvidos dele a se abriram e ele começou a escutar os ensinamentos que Jesus estava falando. E também começou a falar de forma que todas as pessoas estavam entendendo o que ele estava falando. Não estava falando mais embolado, que ninguém entendia. E aí ele ficou muito feliz. Imagine que coisa maravilhosa. Ele não escutava só Jesus batendo na boca assim. Mas ele escutava Jesus falando assim, olha, eu vim para anunciar a vocês a palavra de Deus, as coisas boas que Jesus ensinava. E agora ele começou a ouvir, começou a escutar. Ele ficou feliz demais e saiu falando para as pessoas que Jesus ele era maravilhoso, que Jesus tinha curado ele, Jesus tinha ajudado ele a escutar e a falar. Olha que coisa maravilhosa, não é, crianças? Aquele homem, ele não podia escutar. E ele desejava muito ouvir o que Jesus estava falando. Já parou para pensar que eu e você, a gente consegue escutar? Existem pessoas hoje em dia que não conseguem escutar, sabia? Pessoas que têm deficiência auditiva ou que são surdas, pessoas que são mudas, pessoas que são cegas.
E nós, eu e você, que a gente escuta, que a gente fala e que a gente ouve, a gente precisa agradecer a Deus, sabia? Por quê? Porque a gente tem todos os sentidos perfeitos. E a gente pode usar a nossa boca para falar de Jesus. A gente pode usar os nossos ouvidos para ouvir as histórias sobre Jesus. E os nossos olhos para ver as coisas que o Senhor fez. Não é mesmo? Através das histórias, dos vídeos que a gente assiste, através da Bíblia, a gente consegue ler com os nossos olhos. E para aquelas pessoas que não conseguem ouvir, como que eu vou falar? Existe uma língua chamada Libras. E você pode falar para ela que Jesus ama ela dessa forma, ó. Jesus ama você. Já pensou? Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você encontrar alguém que não consegue escutar e você quiser falar para ela da palavra de Deus, que Jesus ama ela, você chega assim, ó. Jesus ama você. Ela vai entender que Jesus ama ela. Isso mesmo. E se tem alguém que tá me ouvindo agora, mas que tá me assistindo, não consegue me escutar, olha, Jesus ama você. Ele te ama muito. Amém, crianças? Então essa foi a nossa história de hoje. E o versículo para a gente guardar no coração é esse, olha. O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. E ele curava todos. Vamos repetir? O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. E ele curava todos. Está no livro de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 24. Isso mesmo. Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Não se esqueçam, tá bom? Nossos ouvidos e a nossa boquinha, os nossos olhos, o nosso corpo inteirinho é para serem usados com coisas boas, coisas que agradam a Deus. Por quê? Porque o nosso coraçãozinho, ele é casinha do Espírito Santo. Isso mesmo. E a gente também pode anunciar a palavra de Deus usando esses sentidos que o Senhor nos deu, até mesmo para as pessoas que não ouvem, ou que não falam, ou que não veem. Amém? Que Jesus abençoe vocês aonde vocês estiverem, em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos, Senhor, muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Que o Senhor também, ó, plante no seu coraçãozinho uma sementinha abençoada. E que Ele te ajude, te dê coragem para falar sobre eles usando a sua boquinha. Amém? Um beijão no coração de vocês, tchau e até o próximo vídeo.